Nosso tema de hoje é Fale Sem Medo. Atos 18, 1 a 11. Fale sem medo a respeito da mensagem cristã. O texto diz assim, na Nova Almeida Atualizada, versão bíblica chamada Nova Almeida Atualizada. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto, cidade de Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Parece que é uma época de perseguição aos cristãos, que aqui ele chamou o imperador, não sabendo distinguir exatamente o que é cristão e o que é judeu naquela época, acabou expulsando todos os judeus da cidade de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Então, vemos aqui Paulo trabalhando no mesmo ofício deste casal. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo, ou seja, o enviado de Deus, o Salvador, o que foi separado por Deus para trazer a salvação ao mundo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios, ou seja, vou para os não-judeus. Esse gesto aqui de sacudir as roupas é uma forma de protesto, né? Também para dizer, estou limpo aí do sangue de vocês, vocês são responsáveis pelo que vai acontecer com vocês por não terem aceito aí a palavra de Deus. Versículo 7 diz assim, saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, alguém que frequenta uma sinagoga, mas ainda não passou por todos os ritos judaicos. Ele frequenta a sinagoga, participa das reuniões, mas ele não é um judeu, não faz parte ainda da religião judaica oficialmente. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meus amigos, o ministério de Paulo foi cheio de lutas e perigos. É só ler aí o livro de Atos, né, e as cartas também, que a gente percebe isso aqui. Foram muitos os açoites que ele sofreu, muitas as perseguições, muitas as prisões que teve de suportar por amor às pessoas e ao Evangelho. Quem lê o livro de Atos chega a ter a impressão de que Paulo estava acima dos simples mortais, por aguentar tanta pressão. Contudo, não se pode esquecer que ele era tão humano quanto qualquer um de nós, como eu, como você. Ele sentia dor, sentia fome, ele tinha desejos, ele sonhava, ele tinha seus temores. Tanto é assim que o texto de hoje mostra Deus encorajando Paulo. É sinal que ele tinha medo. Não era para menos. Ele necessitava de encorajamento. Ele vinha de uma série de perseguições e naquele momento estava enfrentando dificuldades lá na cidade de Corinto, porque depois de pregar por bom tempo aos judeus da cidade, enfrentando dura oposição, passou a morar ao lado da sinagoga, que é o local de reuniões ali dos judeus. Né? E o líder da sinagoga veio a se converter. Com certeza, mais uma vez, a situação era explosiva. Não é de duvidar que Paulo, inteligente como era, e temeroso como qualquer pessoa, pensava se deveria permanecer em Corinto ou sair da cidade, enquanto havia tempo.
Foi nessa situação de risco que Deus apareceu em visão para encorajá-lo. Depois disto, uma decisão importante foi tomada. Paulo, com forças renovadas, mesmo em perigo, permaneceria pregando e testemunhando em Corinto, o que fez por 1 ano e meio, diz aí o texto. Meus irmãos, nós também temos dificuldades para testemunhar. Em nosso país, na atualidade, é rara uma oposição semelhante à que Paulo enfrentou. Mas continua a existir oposição, sim. Estamos em meio a uma batalha espiritual, sim. Mas o Senhor que falou a Paulo também fala hoje. Então não há razão para temer ou se calar. Se Deus tem nos mandado ir em frente, vamos em frente. Deus tem muitas pessoas para salvar em nossas cidades, nas empresas em que trabalhamos, nas escolas em que estudamos ou lecionamos, nos lugares onde vivemos e passamos. Ele está conosco e continua a nos mostrar a necessidade de falarmos da salvação que há em Cristo. Portanto, fale a respeito de Jesus sem medo. O Senhor está com os que divulgam a sua palavra.